voltando, né, para o nosso estudo bíblico 2023, certo, Marquinhos? Certo. 2023 chegando, e hoje a gente vai dar sequência ao tema que nós começamos no finalzinho do ano passado, falando aí sobre machismo, né, e outros males que a gente sabe que tem aí na nossa sociedade do século XXI. Né? Então, vou colocar aqui na tela o nosso material. Vamos lá, são alguns slides para a gente dar sequência no assunto. Maravilha. Então, deixa eu só acertar aqui a telinha para eu poder navegar entre os slides. Vou começar por um tema que eu acho que é super importante para a gente recapitular um pouco aquilo que nós vimos nas aulas anteriores e, ao mesmo tempo, a gente já se situar a respeito do que a gente vai discutir aqui. Né? Quando a gente pensa no plano de Deus, a gente sabe que havia um plano original, entra o pecado, e aí começa um plano B, vamos dizer assim. Obviamente que Deus sabia de tudo isso, porque ele era onisciente. Então, ao preparar todas as coisas, ele sabia que o homem ia cair. A prova disso é que quando Deus criou o homem, que ele coloca o homem no jardim, e se você pegar no texto, você vai perceber exatamente isso que eu estou dizendo. Deus coloca o homem no jardim e diz o seguinte: olha, você pode comer de todas as árvores que tem aqui no jardim, exceto aquela que está no meio. E aí está exatamente a questão, né? O detalhe da palavra que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Quando Deus está nesse momento com o homem, ele não fala o seguinte: olha, está aqui a árvore, está aqui o jardim, está aqui você. Se você comer da árvore que está no meio do jardim, você vai morrer. Ele não fala assim, se você comer. Ele fala, no dia que você comer. Vocês estão me entendendo? Deus não deixou uma incerteza. Se você comer, você vai morrer. Ele falou, olha, no dia que você comer, né, certamente você vai morrer. Então você já percebe ali uma antecipação da parte de Deus de algo que fatalmente aconteceria com o homem. Ele comeria. Né? E a gente sabe que as coisas funcionam dessa maneira porque é como a gente trata no nosso dia a dia. Né? A gente sempre coloca uma condição. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, nesse caso, Deus é mais direto, mais determinado. Ele fala, no dia que você comer, você vai morrer. Mas Deus, sabendo disso tudo, ele já tinha um plano de como que as coisas deveriam acontecer, porque ele é onisciente. Só que quando a gente olha esse original com o que está acontecendo e com o que deveria acontecer, a gente percebe que a relação entre os homens, entre as mulheres, ela é marcada exatamente por 3 momentos espirituais. O primeiro momento é aquele que acontece antes da queda. Fizemos um exercício numa das nossas aulas anteriores para imaginar como era a relação entre o homem e a mulher naquele momento. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, porque como eu estou com 2 telas, acho importante garantir que a gente está gravando a tela certinho, senão vai aparecer uma coisa e não vai aparecer outra. Então, antes da queda, a gente fez um exercício, não sei se vocês lembram, imaginando como era, na verdade, a relação entre o homem e a mulher. Lembram que a gente fez esse exercício? E por que a gente acredita que as coisas eram boas antes da queda? Porque o próprio Deus, né, quando cria todas as coisas, ele diz que viu Deus
que tudo era bom. Então, se tudo era bom, certo, Marquinhos? Né? Porque, né, senão seria mais ou menos bom. Tá? Só que esse período antes da queda, que é difícil de determinar quanto tempo durou, se foi uma semana, se foi um mês ou mais, não dá para a gente estimar quanto tempo durou, ele é, né, substituído então pelo período depois da queda, tá? Que é quando então o pecado entra definitivamente nas relações e aquilo que deveria seguir um padrão original, né, o pecado acaba distorcendo. Então não é mais bom como Deus havia criado no início. Este período a gente sabe quanto durou, mais ou menos, né? Porque a gente não sabe exatamente quando ele começou, porque não tinha uma data ali para determinar. Tem quem diga que já tem 6.000 anos, tem outros que dizem que pode ter até mais. Não dá para saber exatamente quanto tempo a gente está nesta condição depois da queda. Depois da queda, muitos problemas começaram a entrar, porque o pecado trouxe essas distorções. Mas vem Jesus e traz então o terceiro momento, que é o momento da graça. E esse sim a gente consegue determinar. Começa com Cristo e se estende até nós. Só que, olhando esses três momentos, a gente sabe que um deles ficou para trás. Ou será que não? Né? Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, esse período da queda e o período da graça, eles acabam andando de forma paralela. Porque quem está debaixo da graça deveria viver este momento da graça. E quem não está debaixo da graça deve estar vivendo o momento da queda. E por que nós estamos falando isso? Porque quando a gente pensa no período antes da queda, ali deveria ser um período onde, um momento, né, marcado pela igualdade. Deus faz o homem, Deus faz a mulher, dá a responsabilidade para os dois, coloca os dois na mesma condição e estão os dois ali cuidando do jardim. Então, igualdade foi sempre um propósito da parte de Deus. Tanto é que, se a gente observar, Deus, quando ele atribui funções para o ser humano, e aqui eu já não estou mais falando do homem, mas eu estou falando da humanidade, ele diz o seguinte: olha, você vai dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, você vai poder cuidar da terra. Você não vê no texto Deus dizendo para o homem dominar os seus semelhantes. Não tem. No comecinho ali de Gênesis, no capítulo 1, não existe esse propósito de Deus de construir uma sociedade onde tenha dominados e dominantes. Não deveria ser assim. E por que eu estou falando isso? Porque em outros lugares a gente vê estes indícios de que Deus não tinha esse propósito de ter dominados e dominantes. Quem coloca isso é o próprio homem, quando ele atribui, né, valor e importância para uma casta em detrimento de uma grande população que não tem os mesmos, né, direitos que aqueles que estão lá. Né? Quer ver uma prova disso? Quando Deus deu a terra prometida para o povo de Israel, o que ele tomou cuidado de fazer? Que todos, sem exceção, deveriam ter o seu pedaço de chão na terra. Todos, sem exceção. E ele disse o seguinte, está na lei: se por alguma razão você empobrecer e tiver que vender aquele pedaço para poder comprar alimento para a tua família, esse pedaço de chão vai ficar na mão de quem você vendeu,
mas chegado o ano do jubileu, esta pessoa que comprou tem que devolver para você, para que não tenha ninguém desabrigado na terra. Era lei isso. Então, a pessoa até podia vender a terra, mas aquela terra voltaria para ele em algum momento, porque era um direito dele ter aquele pedaço. Só que, do ponto de vista econômico, o homem achava que aquela lei era ruim, porque eu invisto aqui, cuido, mantenho, e ano que vem, quando chegar o ano de devolver, eu tenho que devolver, perdi todo o meu investimento. Então, o que eles começaram a fazer? Desobedecer essas leis. Porque para eles essa era uma lei que não trazia nenhuma vantagem para quem ficava com a terra. E foi por causa destes elementos que a gente começou a ver em Israel muita desigualdade, a ponto de Deus falar, não, chega, leva para o cativeiro. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não era só a idolatria o problema de Israel. Havia uma desigualdade muito forte dentro da nação que incomodava o Senhor. Se você abrir logo nas primeiras páginas de Isaías, você já vê Isaías falando do povo furtando o direito do órfão, furtando o direito da viúva, que eles deveriam ser mantidos pela sociedade de Israel, e eles estavam simplesmente abandonados. Então, são evidências que a gente percebe que Deus nunca apoiou nenhum tipo de desigualdade. A desigualdade é o homem quem cria, é o homem que estabelece. E ele sempre vai estabelecer desigualdade, porque o pecado traz esse desejo de você querer ser melhor que o outro. Mas no Jardim do Éden não era para ser assim. Só que quando a gente vê o pecado entrando, o que acontece? O pecado traz esse desequilíbrio. Tanto que a gente já percebe logo quando o homem ele é advertido por Deus, quando ele pergunta, você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer, o que ele fala? Comi, Senhor, me perdoe. É isso que ele fala, né, Marquinhos? De jeito nenhum, né? Ele fala, ó, a mulher que você me deu, quase que ele diz, a mulher que você me deu sem eu pedir, só faltou mandar essa, né? Ela me deu e eu comi. Então você já vê que o homem já foge da sua responsabilidade de assumir seus atos diante de Deus e joga para cima dos outros. E é engraçado porque isso acontece até hoje. Até hoje. Né? Existe uma obra de um escritor chamado C.S. Lewis, ele é um escritor cristão, é o autor das Crônicas de Nárnia, talvez a obra mais famosa dele, que ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E nesse livro tem um trecho que ele fala o seguinte, o ser humano, ele atribui a si mesmo as suas coisas boas. O que isso quer dizer? Que todo mundo fica orgulhoso quando recebe um elogio. Né? Por mais que você tenha aquela modéstia de não querer ficar muito, né? Mas todo mundo gosta de um elogio. E esse autor também fala, na hora das nossas falhas, a gente joga a culpa para alguém. Ou para alguma coisa. Então a gente sempre vai buscar culpar. Porque eu não estudei, porque meu trabalho não é isso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho dinheiro, né? Porque eu não sou alto, porque eu não sou baixo, porque minha família não me ajuda. Então, o ser humano sempre joga a responsabilidade das suas fraquezas, das suas falhas em alguma coisa ou em alguém. Isso já começa no Jardim do Éden. Só que com a graça, a gente deveria ter o quê? Restauração. A graça deveria levar, prestem atenção nisso, a graça deveria levar as relações para o estado original. Aquilo que nós vivemos debaixo da graça deveria ser aquilo que Deus planejou para ser realidade quando Ele colocou o homem no jardim. Harmonia, comunhão, igualdade, direitos, responsabilidades, sem nenhum tipo de desequilíbrio. A graça deveria levar o homem e a mulher
para aquele estado primeiro que Deus construiu. E a gente vai ver que tem até uma evidência para falar um pouco disso. Mas vamos olhar um pouco mais a respeito da situação antes da queda. A primeira coisa que a gente vê a respeito da origem, que ambos, homem e mulher, foram criados por Deus. O homem não inventou a mulher. Ele não pediu uma mulher para Deus. Ele não determinou o que ele queria para estar do lado dele. Ou como, aliás, ele queria uma pessoa do lado dele. Foi um ato e uma disposição exclusiva de Deus criar a mulher para o homem. Então, ponto. Né? Deus colocou o homem e também colocou a mulher. E lembram que na aula anterior eu comentei com vocês um pouco da diferença entre o homem. Por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Lembra, Marquinhos? Por que Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher? Lembra? Foi ano passado, né? Como a gente vai lembrar? Se fosse esse ano, né? Poderia estar mais fácil, né? Presta atenção, que parece uma coisa assim incrível, mas é divino, na verdade. Por que Deus criou primeiro o homem e não a mulher? Porque ele poderia ter criado a mulher primeiro. É uma questão de ordem. Na criação do homem, e só para recapitular, porque a gente falou isso em um momento lá numa aula anterior, Deus colocou uma característica no homem que está na sua genética, que é o nosso cromossomos XY. Certo? O homem tem o cromossomo X e o cromossomo Y. E a mulher tem o quê? X, X. Certo? O que acontece? Para criar a mulher, o que Deus fez? Deus eliminou o cromossomo Y e duplicou o X. Certo, Luiz? Se ele tivesse criado a mulher primeiro com XX, ele teria que inventar uma coisa nova para poder ter o homem, que era o Y. E aí isso seria o suficiente para dizer, olha como nós somos diferentes. Que é isso? Para não dar espaço e para manter o padrão criativo de Deus, o trabalho dele não foi trazer para a mulher uma coisa diferente do homem a ponto de dizer que eles são diferentes. Mas o que Deus fez foi usar o seu poder criativo para colocar na mulher e no homem particularidades que são relevantes. Quando Deus tira o cromossomo Y e duplica o X, ele prepara a mulher com características que são extremamente relevantes para ela poder continuar a missão que Deus tinha dado, de perpetuar essa humanidade aqui na Terra. Porque o homem não foi criado para reproduzir, para ser um ser que se reproduz. Ele precisa de alguém. Assim como muitos dos animais também precisam de um par para poder reproduzir. Então, essas características particulares que Deus colocou na criação do homem e da mulher foi para que pudesse sustentar a vida. Para que a vida pudesse se perpetuar assim como já se perpetuava nas plantas e nos demais animais. Não para provocar diferenças entre homens e mulheres, mas para destacar o papel que um e que o outro precisa ter. Só que não para por aí, né? Porque por mais que a gente tenha essas características que são particulares entre homens e mulheres e altamente relevantes, Deus dá para ambos os mesmos direitos. Não tinha essa de privilégios para um
em detrimento do outro. A fala de Deus é para ambos. Vocês vão governar, vocês vão dominar, vocês vão cuidar, vocês vão fazer. E isso nos faz pensar também que, em termos de condição, no final de tudo, Deus criou o homem e a mulher na mesma condição de igualdade. E é fácil concluir isso. Por que Deus criaria uma coisa? Por que Deus já criaria um mundo com julgo desigual? Não faz sentido. Não faz sentido Deus criar desigualdade. E pensa, quando perguntaram para Jesus, tem uma mulher aqui que casou, cada casamento o marido morria. Casou de novo, o marido morreu. Casou, morreu de novo. E no final ela também morreu. Ela vai ser Maria, esposa de quem? Porque se ela casou com todo mundo e todos morreram. É o que Jesus fala. Que no porvir, não vai ter essa diferença entre homens e mulheres. Porque todos vão ser como os anjos. Eles não se casam, eles não têm essa condição de marido e mulher. Não existe isso no porvir. Porque nunca foi plano de Deus ter desigualdade na criação dele. Ele nunca precisou incluir na criação. Foi o pecado que trouxe isso. E é curioso porque o pecado, quando ele traz esse desequilíbrio, a gente já vê logo ainda no comecinho de Gênesis o quê? O homem falando exatamente isso que você está vendo na tela. Olha só a discórdia nascendo nas relações. Porque Deus pergunta e a resposta do homem não é uma resposta responsável. Do tipo, eu comi, me perdoe, tem alguma chance da gente resolver isso? Não. Ele prefere dizer, a mulher que você... Então já joga até para Deus a responsabilidade. A mulher que você deu para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E eu acho que tem um errinho ali de digitação. Foi a mulher. Começa com ela e termina comigo. Só que além disso, a gente vê uma situação de opressão nascendo. Que é quando Deus fala, então, entre a mulher e a serpente vai haver inimizade. Observe uma coisa. A inimizade entre a mulher e a serpente é uma questão espiritual muito séria. Isso nos faz pensar que toda a opressão imposta sobre a mulher, ela é fruto da inimizade que o diabo tem contra a mulher. Porque está escrito aqui, ó, vou colocar uma inimizade entre você aqui é a serpente, e a mulher. Então, a mulher, ela acaba sendo arrastada sozinha, né, porque a inimizade aqui é com a mulher, para uma guerra espiritual, né, que nasceu exatamente desse desequilíbrio que o pecado trouxe. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais na frente, então segura aqui, porque a gente vai explorar um pouquinho dessa questão dessa inimizade, porque ela é milenar, ela é cósmica, ela está no mundo espiritual, então a gente vai falar disso. E tem muitas explicações dentro da Bíblia que destacam esse problema da inimizade entre a serpente e a mulher. Continuando, a gente tem mais uma questão aqui, que é o sofrimento, onde Deus fala que aumenta, né, então, o sofrimento na gravidez, e com dores você dará à luz filhos, e no final a gente completa esse ciclo trazendo então essa desigualdade, né? Que o desejo da mulher vai ser para o seu marido, e o marido vai acabar governando a mulher. Tem muitas explicações a respeito do que quer dizer o desejo
o seu desejo será para o seu marido. Tem algumas interpretações que entendem essa primeira parte da sentença de desigualdade, que diz, olha, o seu desejo vai ser controlar o seu marido. Mas é ele que vai te controlar. Então, essa é uma linha de interpretação em cima disso. Há outras que dizem o seguinte, olha, você não vai ter mais desejo para você. Porque o seu marido vai te controlar de uma maneira que você acaba se anulando diante dele. Porque você não tem mais desejo. É ele que te controla. Independente da forma que a gente quiser traduzir ou interpretar essa sentença de desigualdade, não tem nada de bom nela. Porque ela termina como? Um homem governando a mulher. E alguém pode dizer assim, mas será que Deus já não pensou isso desde o começo? Porque tem gente que vai defender, não, mas Deus já colocou o homem para ser o cabeça da mulher. Mas se Deus pensou desta forma, por que ele está trazendo isso agora? Como uma sentença para o pecado que eles cometeram. Vocês estão me entendendo? Porque isso aqui, em tese, deveria ser algo que não existiu até então. Vocês estão me entendendo? Se Deus está falando, olha, você vai querer uma coisa, mas não tem jeito, porque o teu marido é que vai governar. Se isso já existisse antes do pecado, não tem condenação, não tem sentença. Deus está simplesmente afirmando uma coisa que sempre foi. E serve para qualquer outra coisa aqui também. Porque não dá para servir só para um pedaço e não servir para o resto. É igual um quebra-cabeça, né? Encaixa com a parte, toda a parte não encaixa. Fica desconectado. Não faz sentido. Então, essa desigualdade, essa disposição que trouxe o desequilíbrio, é tudo consequência do pecado. E aí a gente entra na questão da graça. Que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, super conhecido, diz o seguinte, está terminando, né, Paulo está terminando uma discussão sobre a nova vida em Cristo, e ele termina como? E assim, concluindo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, aquilo que deveria ser a condição inerente à queda do homem, deveria ter sido passado. E a gente deveria trazer para a nossa vida, em todos os sentidos, coisas novas. Por isso que, na prática, né, estar na graça deveria, no mínimo, trazer fim para diversos males que a gente tem dentro das relações humanas. É claro que a gente tem aqui os que estão na graça e aqueles que não estão na graça, vamos dizer assim. Os que estão debaixo da graça e os que estão debaixo da lei. Mas, gente, aqueles que estão debaixo da graça não deveriam se relacionar como se ainda estivessem debaixo da lei. Não faz sentido você ter um relacionamento entre homem e mulher pautado em discórdia, pautado em opressão, pautado em sofrimento, pautado em desigualdade. Porque estas são coisas antigas que já passaram. Vocês estão me entendendo? Se elas são antigas e já passaram, por que a gente ainda sustenta e alimenta essas coisas estando debaixo da graça? Isso é impressionante, porque a gente tem uma graça que deveria trazer coisas novas, mas na prática não é o que acontece. Por que, Marquinhos? Mas na prática, o que é essa desigualdade? Na prática, a desigualdade ela acontece, por exemplo, aqui eu estou falando da igreja como instituição, né? Quando alguém defende, por exemplo, a ideia de que não pode ter pastores. Né? Ou quando alguém pega um
versículo, tira totalmente do contexto para oprimir principalmente a mulher. Que seria exemplos. Por exemplo, um versículo que a gente vê que é Paulo falando: não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade. Tá? Aí a gente pergunta, por quê? Né? Porque parece conveniente para a nossa sociedade caída perpetuar os efeitos da queda. Parece conveniente. Porque quem está no poder não quer perder o poder. É simples assim. Né? Então, é mais fácil a gente manter os efeitos da queda permeando as relações do que a gente subverter essa lógica e recuperar o estado original que Deus tinha pensado. Isso aqui é sério porque a igreja ela deveria anular essa tendência e incentivar as nossas relações segundo o padrão original de Deus, mas a história da igreja, como instituição, é uma história que simplesmente promoveu e perpetuou essa desigualdade. Tá? E agora eu vou entrar um pouco na história, mas a ideia não é ficar falando de história, mas depois que os apóstolos morreram, e aí a gente está falando do finalzinho do século I, ano 98 a.C., 99 a.C., surgiu uma segunda geração que é conhecida na história como pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? São os sucessores diretos, em tese, da primeira geração. Então, a gente vê na história pessoas que continuaram a igreja. A igreja não acabou com os apóstolos. Ela continuou. Esses pais apostólicos, que são a geração seguinte, para manter a igreja nos trilhos, eles adotaram uma posição um pouco mais moralista. Meio se desconectaram da graça e partiram mais para a questão moral. Só que como a igreja era descentralizada, não tinha uma liderança central, não existia o Papa, que perdurou aí até a Reforma Protestante. Era tudo descentralizado. Mas era uma descentralização que, de certa forma, tinha suas conexões. Então, essa segunda geração começou a adotar uma posição mais moralista. E essa posição mais moralista dava muito mais valor ao papel do homem em detrimento do papel da mulher. E a partir do século II, que começa no ano 101 até o ano 200, o homem ele ganha muito mais força dentro da organização. Então se proíbe, por exemplo, que as mulheres tenham papel de liderança na igreja, porque não poderia mais, não deveria mais. Então só os homens poderiam ministrar, só os homens poderiam falar, só os homens poderiam ser constituídos diáconos, presbíteros, pastores, porque era a forma como eles estavam interpretando a realidade da sua época, e isso começou a se perpetuar. Então, em muitos escritos, eu posso trazer alguns exemplos nas próximas aulas para reforçar isso, muitos escritos desta época em diante, a gente já vê que a mulher ela perde sua relevância dentro da igreja e acaba sendo tratada como uma pessoa de segunda linha. Essa é a realidade. E ela durou muito tempo, por conta de uma interpretação mais moralista que começou a seguir essa segunda geração em diante. Outro ponto que a gente vê é que a igreja ela começou a determinar o certo e o errado na vida das pessoas, através das suas próprias interpretações. Vou dar um exemplo para vocês.
Desta época em diante, começou-se a se ensinar na igreja, e esse ensinar era assim, né? Os líderes da igreja comunicavam, os bispos, eles começaram a ter um papel monárquico, então eles governavam a igreja, tá? Eles governavam a vida das pessoas, e eles diziam o que era certo e o que era errado. E a igreja começou a aprender que o bispo, ele era a figura de Cristo na Terra. Então, contrariar o bispo era contrariar Cristo. Gente, não estou inventando, tá? É documental isso, tá? Então, o que começou a se ensinar na igreja? Que, por exemplo, se você se batizasse, presta atenção nisso porque vocês vão perceber uma conexão muito forte com a nossa realidade hoje. Se você se batizasse, isso era o que se ensinava. Você só podia pecar mais uma vez. Porque se você pecasse uma segunda vez, você perderia a sua salvação. E por que isso tem uma conexão muito forte com a gente hoje, aqui no século XXI? Exatamente pelo fato de que muita gente tem medo de se batizar. Porque tem medo de se batizar e continuar fumando. E aí, né, Deus castigar. Tem medo de batizar, né, mas não se livrar, né, de velhos hábitos e aí ir para o inferno, porque agora me batizei e ainda continuo fumando, então eu vou para o inferno. Porque... Tudo isso é uma herança que é perpetuada de coisas que vêm de muito tempo que a gente nem imagina, de tão enraizado que está na consciência, né, cristã. Um outro exemplo, se um homem ou uma mulher caíssem, né, no pecado de adultério, a igreja expulsava essas pessoas, elas eram expulsas da igreja. E a igreja ensinava que uma pessoa que adulterou, ela não tinha mais salvação, né? Não tinha mais salvação. Porque pega aquele versículo que diz: ficarão de fora os tais, os adúlteros, fala assim, não, você está de fora, você assinou teu passaporte para o inferno. E aí, esses ensinamentos traziam que eram, né, de cima para baixo, faziam com que esse tom mais moralista descaracterizasse a graça. Então, quando a gente fala, por que a igreja que está debaixo da graça não subverte a lógica do pecado e traz tudo para baixo da graça, é porque em algum momento a igreja descaracterizou a graça seguindo uma linha mais moralista, né? Foi nessa, só para você ter uma ideia, foi nessa que começou a circular dentro da igreja a ideia de que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Tem documento falando isso na história da igreja. Por quê? Porque eles tiveram relação antes do tempo que Deus tinha determinado. E aí a igreja começou a ensinar que o sexo é o problema da humanidade, porque foi a queda do homem, foi essa. Então não casar era melhor. E casar, ok, casa, mas casa sempre debaixo aqui da bênção da igreja para a gente anular aquele efeito lá atrás. Tudo isso a gente tem como uma herança que é cultural, que é espiritual e que promove essa distorção moralista que a igreja preferiu seguir ao invés de olhar a graça pura. Porque a graça pura, ela por si só já tem tudo aquilo que a gente precisa. A gente não precisa inventar mais nada. Não precisa complementar. Mas continuamos daqui na próxima aula. Tudo bem? Curioso tudo isso, Marquinhos? Demais, né? Então deixa eu interromper aqui e na próxima semana